Pessoal, estamos aqui de novo para iniciar um outro curso, né? Acabamos com o curso da expiação, agora no começo de julho, e agora estamos iniciando um novo curso. Não vai ser tão longo esse curso, nós vamos tratar sobre os convênios. Antes eu gostaria só de lembrar que a Central das Escrituras é uma iniciativa de alguns membros da igreja nos Estados Unidos, sem fins lucrativos, eles vivem de doações de membros que doam seus recursos para que esse projeto vá avante. Ele é apoiado e incentivado pelas autoridades gerais da igreja, que sempre estão em contato com os irmãos da Central das Escrituras. E lembrando, claro, não é um canal oficial da igreja, mas trata sobre os assuntos do Evangelho e a gente pretende sempre ficar dentro do que está nas Escrituras e a palavra dos profetas e dos líderes, né, dos nossos profetas, apóstolos e liderança da igreja, né, ficar dentro do que eles têm nos ensinado. Então, lembrando disso, peço que compartilhem, se inscrevam no canal se não são inscritos, para que mais e mais pessoas possam ser atingidas pela Central das Escrituras, ok? Então vamos lá, ao nosso início do nosso curso hoje, que vamos tratar dos convênios, e essa é a aula de número 1. Nós vamos tentar abranger de uma maneira geral todos os convênios do Evangelho e também a parte da doutrina. Para iniciar esse curso, eu vou iniciar com um discurso do presidente Nelson, intitulado O Convênio Eterno, que foi proferido numa reunião de liderança para os líderes da igreja no dia 31 de março de 2022. Um discurso fabuloso que vale a pena estudar, meditar e procurar entender a respeito do convênio. Somos chamados, né, do povo do convênio, para a gente poder entender mais um pouquinho o que é fazer parte do povo do convênio. Então o presidente Nelson começa dizendo assim, neste mundo dividido por guerras e rumores de guerras, a necessidade da verdade, da luz e do puro amor de Jesus Cristo é maior do que nunca. É evidente isso, né? Vivemos num mundo onde se propaga todos os tipos de verdades, mas também de mentiras, de falsas verdades, enfim. Onde a globalização, onde nós podemos nos comunicar com qualquer pessoa no mundo hoje em dia, e isso então traz essas dificuldades. E aí ele diz, o Evangelho de Cristo é glorioso, e somos abençoados por estudá-lo e por vivermos de acordo com seus preceitos. Regozijamo-nos com nossas oportunidades de compartilhá-lo, de testificar de suas verdades onde quer que estejamos. Tenho falado com frequência sobre a importância do convênio abraâmico e da coligação de Israel. Deixa eu só abrir um pequeno parêntese aqui. Eu não lembro, nos últimos, 20, 30, 50, alguém que mais tenha falado a respeito do convênio abraâmico e da coligação de Israel do que antes o Elder Nelson e agora o presidente Nelson, né? Desde que ele era apóstolo, ele sempre ele tem um carinho especial por esse tema. E aí ele diz, quando abraçamos o Evangelho e somos batizados, tomamos sobre nós o sagrado nome de Jesus Cristo. O batismo é a porta que nos leva a ser co-herdeiros de todas as promessas dadas anteriormente pelo Senhor a Abraão, Isaque, Jacó e sua posteridade. Então, na verdade, o batismo é o início, é onde a gente entra e se torna membro do convênio do Senhor. Ele diz o seguinte, continuando, o novo e eterno convênio e o convênio abraâmico são essencialmente o mesmo. Ele é novo e eterno porque cada vez que ele é trazido aos homens, ele é novo. Mas ele é eterno porque é um convênio que sempre existiu e sempre vai existir. Esse eterno quer dizer que é um convênio de Deus. Então, e o convênio abraâmico são essencialmente o mesmo. Duas maneiras de exprimir o convênio que Deus fez com os homens e mulheres mortais em épocas diferentes.
Aí ele diz: o adjetivo eterno denota que esse convênio existia até mesmo antes da fundação do mundo. O plano estabelecido no grande conselho celestial incluía a percepção racional de que todos nós seríamos afastados da presença de Deus. No entanto, Deus prometeu providenciar um Salvador que superaria as consequências da queda. Deus disse a Adão após o seu batismo. Todo mundo sabe que Adão foi batizado, né, por um anjo. Então diz assim lá em Moisés: tu és segundo a ordem daquele que foi sem princípio de dias ou fim de anos, de toda a eternidade para toda a eternidade. Eis que tu és um em mim, um filho de Deus, e assim possam todos tornar-se meus filhos. Aqui está se referindo ao batismo de Adão, que na verdade é o início do convênio. E cada um que faz convênios com o Senhor participa das mesmas promessas que o Senhor fez a Abraão aqui, de tornar um filho de Deus, no sentido literal, não no sentido, no sentido mais figurado, não no literal. No literal todos somos filhos de Deus, mas no sentido figurado, quando a gente passa a ser do convênio, nós nos tornamos verdadeiramente filhos, no sentido de que teremos direito à herança, teremos direito a participar de todas as bênçãos que o Pai Celestial tem. Adão e Eva aceitaram a ordenança do batismo e começaram o processo de serem um com Deus. Eles haviam entrado no caminho do convênio. Quando você e eu também entramos nesse caminho, temos um novo modo de vida. Grave essa... Deixa eu reforçar isso aqui. Grave essa expressão, um novo modo de vida. Nós vamos falar muito sobre isso nesse curso. E aí ele continua. Assim, criamos um relacionamento com Deus que permite que Ele nos abençoa e nos mude. O caminho do convênio nos leva de volta a Ele. Se permitirmos que Deus prevaleça em nossa vida, esse convênio nos levará cada vez mais para perto dele. Todos os convênios têm como objetivo nos unir. Eles criam um relacionamento com laços eternos. Quando fazemos um convênio com o Senhor, estamos nos unindo a Ele. Lembra que eu falei do modo de vida? Lembre, o convênio, quando nós entramos no convênio, o Senhor tem dito o seguinte para nós: este é o modo de vida que você precisa ter para receber as bênçãos do convênio. Lembrando que no centro de todos os convênios está o Salvador Jesus Cristo. Ele é o centro. E essas flechas que eu coloquei aqui é o modo de vida que a gente tem que estar vivendo para receber aquelas bênçãos prometidas. E nós vamos ver depois, mais tarde, né, quais são as bênçãos prometidas em cada convênio. Isto implica que o nosso modo de vida tem que ser baseado no convênio para que possamos receber a promessa daquele convênio. Como exemplo, né, o convênio do batismo. Se nós cumprimos com os convênios do batismo, nós temos direito a entrarmos no reino celestial. O batismo é a porta para esse reino. Vamos ver isso mais adiante. Aí ele diz um amor e uma misericórdia especiais. Esse é tudo o discurso do presidente Nelson, não são palavras minhas aqui. Quando fazemos um convênio com Deus, deixamos para sempre o terreno neutro. Olha que interessante isso, né? Não dá para ficar em cima do muro quando fazemos um convênio com Deus. Deus não abandonará seu relacionamento com aqueles que forjaram esse vínculo com Ele. Na verdade, todos os que fizeram um convênio com Deus têm acesso a um tipo especial de amor e misericórdia. Interessante, né? Eu vou repetir. Na verdade, todos os que fizeram um convênio com Deus têm acesso a um tipo especial de amor e misericórdia. Na língua hebraica, esse amor que se cria por causa do convênio é chamado de reset ou esed. Não existe equivalente adequado para resed em inglês.
Os tradutores da versão do rei Jaime da Bíblia, ou do rei James, né? O Jaime, devem ter tido dificuldade para saber como traduzir para o inglês essa palavra, né? A palavra resed. Geralmente eles escolhiam a palavra benignidade, que captura muito, mas não todo o significado da palavra resed. Outras traduções também foram usadas como misericórdia e bondade. Resed é um termo singular que descreve um relacionamento próprio de um convênio, no qual ambas as partes devem ser leais e fiéis uma à outra. Um casamento celestial é um relacionamento como esse, feito com base em um convênio. Marido e mulher fazem um convênio com Deus e um com o outro de serem mutuamente leais e fiéis. Resed é um tipo especial de amor e misericórdia que Deus sente e estende àqueles que fizeram um convênio com Ele. E nós retribuímos mostrando resed para Ele. Uma vez que tivermos feito um convênio com Deus, nosso relacionamento com Ele se torna muito mais próximo do que antes do convênio. Agora estamos unidos. Como Deus tem resede por aqueles que fizeram um convênio com Ele, Ele os amará. Ele continuará a trabalhar com eles e a lhes oferecer oportunidades de mudar. Interessante isso, né? O Senhor vai trabalhar conosco para que nós mudemos, nos tornemos. Vai perdoá-los quando se arrependerem. E se eles se desviarem, vai ajudá-los a encontrar o caminho de volta a Ele. Uma vez que tivermos feito um convênio com Deus, nosso relacionamento com Ele se torna muito mais próximo do que antes do convênio. Agora estamos unidos, ligados, né? Por causa do nosso convênio com Deus, Ele nunca, vamos sublinhar isso aqui, né? Ele nunca se cansará de procurar nos ajudar. E nunca, de novo, esgotaremos sua paciência, misericórdia para conosco. Cada um de nós tem um lugar especial no coração de Deus. Ele tem grandes esperanças em relação a nós. Vocês conhecem a histórica declaração que o Senhor fez ao profeta Joseph Smith. Ela veio por revelação. O Senhor disse a Joseph: esta promessa é vossa também, pois sois de Abraão, e a promessa foi feita a Abraão. Assim sendo, esse convênio eterno foi restaurado como parte da grande restauração do Evangelho em sua plenitude. Pense nisso. Um convênio matrimonial feito no templo está diretamente ligado a esse convênio abraâmico. No templo, um casal é apresentado a todas as bênçãos reservadas para a posteridade fiel de Abraão, Isaque e Jacó. Assim como Adão, você e eu entramos pessoalmente no caminho do convênio quando fomos batizados. Depois entramos mais plenamente nesse caminho dentro do templo. As bênçãos do convênio abraâmico são conferidas nos templos sagrados. Grave isso, as bênçãos do convênio abraâmico são conferidas nos templos sagrados. Essas bênçãos permitem que, ao ressuscitarmos, herdemos tronos, reinos, principados, poderes, domínios, para a nossa exaltação e glória em todas as coisas. Quem foi ao templo sabe que essas frases são muito ditas dentro do templo, né? Que seremos herdeiros de tronos, reinos, principados, poderes, domínios e exaltação. No texto final do Velho Testamento, lemos sobre a promessa de Malaquias, né? Os últimos versículos do Velho Testamento que nós temos hoje, disse que Elias converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Na antiga Israel, essa referência aos pais
essa referência aos pais, né, incluiria Abraão, Isaque e Jacó. Essa promessa é esclarecida quando lemos uma versão diferente desse versículo que Moroni citou para o profeta Joseph Smith. Diz lá, Elias, né, plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. É isso que a obra templária do templo, a obra vicária, faz. Nós, filhos, voltamos nossos corações para os nossos pais, nossos antepassados. Esses pais certamente incluem Abraão, Isaque e Jacó, e outros. Aqueles que fazem convênios sagrados e os guardam, recebem a promessa de vida eterna e exaltação. Jesus Cristo é o fiador desses convênios. O fiador é o garantidor. Salvador Jesus Cristo é quem garante esses convênios, as promessas, as bênçãos referentes a esses convênios. Jesus Cristo é a parte central do convênio. O sacrifício expiatório do Salvador permitiu que o Pai cumprisse as promessas feitas a seus filhos. Por Jesus Cristo ser o caminho, a verdade e a vida, consequentemente, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Senão através dele, através do sacrifício expiatório, através do arrependimento. O cumprimento do convênio abraâmico torna-se possível graças à expiação de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a parte central do convênio abraâmico. O Velho Testamento não é apenas um livro de escrituras. É também um livro de história. Vocês se lembram de terem lido sobre o casamento de Saraí e Abrão? Por não terem tido filhos, Saraí deu sua serva Agar a Abraão para que ela também fosse sua esposa, de acordo com a orientação do Senhor. Agar deu à luz a Ismael. Abrão amava Ismael, mas ele não era o filho por meio do qual o convênio seria aprovado. Isso conhecemos a história. Com uma bênção de Deus, e em resposta à fé de Saraí, que Saraí exerceu, ela engravidou quando já era idosa, para que o convênio fosse aprovado por meio de seu filho Isaque. Ele nasceu sob o convênio. Deus trocou os nomes de Saraí e Abrão para Sara e Abraão, fazendo parte do convênio essa mudança, né? essa troca dos nomes. A concessão desses novos nomes marcou o início de uma nova vida e um novo destino para essa família. É como se eles estivessem começando de novo. São outras pessoas, pessoas novas. Abraão amava tanto Ismael quanto Isaque. Deus disse a Abraão que Ismael se multiplicaria e se tornaria uma grande nação. Ao mesmo tempo, Deus deixou claro que o convênio eterno seria estabelecido por meio de Isaque. Todos os que aceitam o Evangelho tornam-se parte dessa linhagem de Abraão. Em Gálatas, nós lemos o seguinte: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Todos vós são um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, logo sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Só um outro pequeno parêntese aqui. É interessante, né, que Ismael, a bênção que Abraão deu para Ismael, quando o despediu, né, junto com a sua mãe, para que Isaque pudesse ser herdeiro do convênio, uma das bênçãos foi prometido que Isaque receberia as gorduras da terra. E a gente sabe, né, que esse povo, grande parte deles são os árabes, né, eles estão literalmente com as gorduras da terra, que é o petróleo. Né? Isso está lá registrado no livro de Gênesis, né, que eles teriam as gorduras da terra.
A promessa que Abraão fez para os descendentes de Ismael. Continuando. Assim podemos nos tornar herdeiros do convênio, seja por nascimento ou por adoção. Quando fazemos um convênio com Deus, deixamos para sempre o terreno neutro. Ele repete aqui de novo nesse trecho. É só um outro parêntesezinho. Grande parte, irmãos, dos membros da igreja são descendentes de literais de Israel, através de Efraim. Nós vamos ainda mais falar sobre isso depois. Mas aqueles que não são, quando são batizados, eles são adotados à casa de Israel, à família de Abraão. Deus não abandonará seu relacionamento com aqueles que forjaram esse vínculo com ele. Jacó, filho de Isaac e Rebeca, nasceu sob convênio. Além disso, decidiu entrar no convênio voluntariamente. Como se sabe, o nome de Jacó foi mudado para Israel, que significa permita que Deus prevaleça, ou aquele que prevalece com Deus. Em Êxodo, lemos: lembrou-se Deus do seu convênio com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus disse aos filhos de Israel: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu convênio, então sereis minha propriedade peculiar. Essa propriedade peculiar quer dizer que é uma propriedade que é muito especial para o Senhor. E assim é a casa de Israel. O presidente Nelson continua. A frase propriedade peculiar foi traduzida do hebraico segulá, que significa um bem muito valorizado, um tesouro. O livro de Deuteronômio fala da importância do convênio. Os apóstolos do Novo Testamento conheciam esse convênio. Depois que Pedro curou um homem coxo nos degraus do templo, ele ensinou aos espectadores sobre Jesus e Pedro disse: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus. Pedro encerrou sua mensagem dizendo para o público: vós sois os filhos dos profetas e do convênio que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Pedro aqui deixou claro para eles, que parte da missão de Cristo era cumprir o convênio de Deus. O Senhor fez um sermão ao povo da América Antiga, e ali Cristo ressurreto disse ao povo quem realmente eles eram. Ele disse: vós sois filhos dos profetas, e vós sois da casa de Israel, e vós sois do convênio que o Pai fez com vossos antepassados, dizendo a Abraão: e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. O Pai ressuscitou-me para vir primeiramente a vós, e enviou-me para abençoar-vos, desviando cada um de vós de vossas iniquidades, e isto porque sois filhos do convênio. Olha que interessante, irmãos, eu percebi isso agora. Ele está dizendo aqui que ele veio primeiramente ao povo das Américas, aos nefitas e lamanitas. Não tinha me ocorrido isso, né? Apesar de que a gente sabe que logo após a ressurreição dele, ele visitou aqui, mas foi o povo que primeiro pôde receber o Salvador ressuscitado. Interessante isso, né? Só como um comentário. Conseguem ver o significado disso, diz o presidente Nelson. Aqueles que guardam seus convênios com Deus se tornarão uma geração de almas resistentes ao pecado. Olha que interessante. Aqueles que guardam seus convênios com Deus se tornarão uma geração de almas resistentes ao pecado. Aqueles que guardam seus convênios terão forças para resistir à influência constante do mundo.
um outro parênteses aqui. Quando o Salvador visitou esse povo das Américas, a Escritura diz que todos, um por um, foram lá, colocaram as mãos, viram, né, as marcas nas mãos, nos pés, no lado do Salvador. E qual foi o reflexo disso? Mais ou menos 200 anos o povo permaneceu completamente justo. Está lá registrado no livro de Quarto Nefe. Olha o efeito desse testemunho pessoal do Salvador. Que os filhos, os netos e provavelmente muitos dos bisnetos daqueles que presenciaram a vinda de Cristo às Américas, permaneceram firmes. Só para a gente pensar e meditar sobre isso. O presidente Nelson continua: o trabalho missionário, compartilhar o convênio. O Senhor ordenou que pregássemos o Evangelho e compartilhássemos o convênio. É por isso que temos missionários. Ele deseja que cada um dos seus filhos tenha a oportunidade de escolher o Evangelho do Salvador e entrar no caminho do convênio. Deus quer conectar todas as pessoas ao convênio que ele fez antigamente com Abraão. Por isso, o trabalho missionário é uma parte essencial da grande coligação de Israel. Essa coligação é a coisa mais importante que está acontecendo na Terra hoje. Nada se compara em grandeza, nada se compara em importância. Os missionários do Senhor, seus discípulos, estão engajados no maior desafio, na maior causa e no maior trabalho que está sendo realizado na Terra hoje. Olha que visão maravilhosa. Essa coligação, que é feita através do trabalho missionário, é a coisa mais importante que está acontecendo na Terra hoje. E o objetivo do trabalho missionário é convidar as pessoas a fazerem parte deste convênio abraâmico. Só lembrando, o ano passado, 2024, foi o ano que mais tivemos pessoas novas adentrando na igreja. E 2025 será melhor ainda, mostrando que muitas pessoas estão sentindo a necessidade e estão adentrando ao convênio abraâmico quando são batizados em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Nelson continua: mas existe mais, muito mais. Há uma enorme necessidade de se pregar o Evangelho às pessoas do outro lado do véu. Deus quer que todos, em ambos os lados do véu, desfrutem das bênçãos de seu convênio. O caminho do convênio está aberto a todos. Rogamos a todos que trilhem esse caminho conosco. Nenhum outro trabalho é tão universalmente inclusivo, pois o Senhor é misericordioso para com todos que invocam seu santo nome com sinceridade de coração. Graças à restauração do Evangelho e do sacerdócio, graças à restauração, do sacerdócio de Melquisedeque, claro que do Evangelho, as mulheres e os homens que guardam seus convênios têm acesso a todas as bênçãos espirituais do Evangelho. Então, o presidente Nelson aqui coloca que a obra missionária é a coisa mais importante aqui nessa terra. Mas existe mais, como ele diz, o trabalho vicário. A gente sabe que do outro lado do véu há uma extensa pregação do Evangelho a todos os nossos antepassados. Aqueles élderes, somos sacerdotes, fiéis que saem desta vida, eles e são justos, eles estão lá pregando o Evangelho para as pessoas que estão lá, convidando-as a participar deste convênio. Só que tem um detalhe lá, eles aceitando, ainda eles precisam que alguém aqui faça por eles, receba por eles, fisicamente, as ordenanças do batismo e as outras ordenanças, que são necessárias. Então, dois trabalhos importantes. A obra missionária,
para os vivos e o nosso trabalho vicário que fazemos nos templos. Na dedicação do templo de Kirtland, em 1836, de acordo com a orientação do Senhor, Elias o profeta apareceu. E qual foi o propósito? Voltar o coração, voltar os filhos para os pais. Elias também apareceu. Aqui temos dois, Elias o profeta e um outro Elias. Qual foi o propósito desse outro Elias? Conferir a Joseph Smith e Oliver Cowdery a dispensação do Evangelho de Abraão, dizendo que em nós e em nossa semente todas as gerações depois de nós seriam abençoadas. Para não ficar confuso, Elias o profeta, que restaurou o poder selador, é aquele que foi levado aos céus numa carruagem de fogo, como as Escrituras nos ensinam. E Elias, não sabemos exatamente quem é, esse é um outro Elias, ele restaurou as chaves da dispensação de Abraão, ou seja, do casamento celestial. Assim, ele diz, o mestre conferiu a Joseph e Oliver Cowdery a autoridade do sacerdócio e o direito de transmitir as bênçãos singulares do convênio abraâmico a outras pessoas. Na igreja, nós trilhamos o caminho do convênio tanto individual quanto coletivamente. Assim como o casamento e a família compartilham um vínculo lateral único que cria um amor especial, o mesmo acontece com o novo relacionamento formado quando nos unimos por convênio verticalmente ao nosso Deus. Interessante, Ele está dizendo que a família seria lateral, um convênio, um vínculo lateral. E quando nós fazemos um convênio com o Pai Celestial, é um convênio vertical, quer dizer, que sobe até a Deus. Isso pode ser o que Nefe quis dizer quando disse que Deus ama todos os que tomam por seu Deus. É exatamente por isso que, como parte do convênio, uma misericórdia e um amor especiais, ou seja, reset, lembra da palavra lá do começo? Estão disponíveis a todos os que entram nesse relacionamento sério e íntimo com Deus. Sim, até 1000 gerações. Fazer um convênio com Deus muda nosso relacionamento com Ele para sempre. Isto nos abençoa com uma medida extra. Com uma medida extra de amor e misericórdia. Afeta quem somos e como Deus nos ajudará a nos tornarmos o que podemos ser. Recebemos a promessa de que também poderemos ser seu próprio tesouro, ou seu povo peculiar. Promessas e privilégios. Aqueles que fazem convênios sagrados e os guardam, recebem a promessa de vida eterna e exaltação. O maior de todos os dons de Deus. Jesus Cristo é o fiador desses convênios. Os guardiões de convênio amam a Deus e permitem que Ele prevaleça sobre todas as outras coisas em sua vida, fazendo dele a influência mais poderosa de sua vida. Em nossa época, temos o privilégio de receber bênçãos patriarcais e descobrir nossa conexão com os antigos patriarcas. Essas bênçãos também proporcionam um vislumbre do que está por vir. Por causa de nosso convênio com Deus, Ele nunca se cansará de procurar nos ajudar. E nunca esgotaremos sua paciência misericordiosa para conosco. Nosso chamado como Israel do convênio é nos certificarmos de que todos os membros da igreja percebam a alegria e os privilégios de se fazer convênios com Deus. É um chamado para incentivar todo homem e mulher que guarda seus convênios, cada menino e menina, a compartilhar o Evangelho com aqueles que estão em sua esfera de influência. Também é um chamado para
apoiar e incentivar nossos missionários, que são enviados com instruções para batizar e ajudar a coligar Israel, para que juntos sejamos o povo de Deus e ele seja nosso Deus. Todo homem e toda mulher que participa das ordenanças do sacerdócio e que faz e cumpre convênios com Deus tem acesso direto ao seu poder. Tomamos o nome do Senhor sobre nós como indivíduos. Também tomamos seu nome sobre nós como povo. O fato de insistirmos em usar o nome correto de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma maneira essencial de tomarmos sobre nós o seu nome como povo. Com certeza, todo ato benevolente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e de seus membros é uma expressão de resede de Deus. Por que Israel foi dispersa? Porque o povo quebrou os mandamentos e apedrejou os profetas. Um pai amoroso, porém entristecido, respondeu dispersando Israel por toda parte. No entanto, ele os dispersou com a promessa de que um dia Israel seria reunido novamente em seu rebanho. A tribo de Judá recebeu a responsabilidade de preparar o mundo para a primeira vinda do Senhor. Dessa tribo, Maria foi chamada para ser a mãe do Filho de Deus. A tribo de José, por meio dos filhos dele, e de Azenate, Efraim e Manassés, recebeu a responsabilidade de liderar a coligação de Israel, de preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Entende por que a maioria dos membros da igreja que recebem uma bênção patriarcal recebem através de Efraim ou de Manassés? Claro que tem outras, mas a grande maioria é Efraim. Nesse relacionamento eterno de resede, é natural que Deus queira coligar Israel. Ele é nosso Pai Celestial. Ele quer que cada um de seus filhos, em ambos os lados do véu, ouça a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Lembre, essa palavra resede, ela tem uma tradução não tão fiel, né? Mas o mais próximo seria misericórdia, benignidade, amor, como a gente viu lá no início. E isso em ambos os lados do véu, para que todos possam ouvir a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo e usar o seu arbítrio para aceitar ou não. Continuando, ele diz: o caminho do convênio é um caminho de amor. Esse incrível resede, esse cuidado cheio de compaixão para ajudar uns aos outros, Sentir esse amor é libertador e edificante. A maior alegria que vocês terão na vida será quando forem consumidos pelo amor a Deus e a todos os seus filhos. Amar a Deus mais do que qualquer outra coisa ou qualquer outra coisa é a condição, amar a Deus mais do que qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa é a condição que traz verdadeira paz, consolo, confiança e alegria. O caminho do convênio tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus, nosso resede com Ele. Quando fazemos um convênio com Deus, fazemos um convênio com Ele que sempre cumprirá sua palavra. Ele fará tudo o que puder, sem infringir nosso arbítrio, para nos ajudar a guardar o nosso. O livro de Mórmon começa e termina mencionando esse convênio eterno. Desde sua página de rosto até os testemunhos finais de Mórmon e Moroni, o livro de Mórmon refere-se ao convênio. O surgimento do livro de Mórmon é um sinal para todo mundo de que o Senhor começou a coligar Israel e a cumprir os convênios feitos a Abraão, Isaque e Jacó. E o presidente Nelson encerra: meus queridos irmãos e irmãs, fomos chamados nessa época crucial da história da Terra para ensinar ao mundo sobre a beleza
e o poder do convênio eterno. Nosso Pai Celestial confia implicitamente em nós para fazermos essa grande obra. Lembrando que tudo depende da expiação do Salvador Jesus Cristo. E esse maravilhoso discurso do presidente Nelson, que precisa ser estudado e compartilhado, é o start para esse curso, onde vamos falar dos outros convênios. Para que a gente possa entender por que somos chamados de povo do convênio e como podemos aprimorar a vivência desses convênios para que possamos receber as bênçãos que são prometidas a cada convênio que fazemos com o Senhor. Sempre lembrando que os convênios nos ligam ao Salvador e ao Pai Celestial. Então, por aqui, ficamos por aqui hoje, agradecendo sua presença nesse curso, pedindo para que divulguem, né? Como é um curso novo, não será muito longo, acredito que em 10 ou 11 semanas a gente destrincha essa parte dos convênios, tá ok? Então deixo essa aula com os irmãos hoje, humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém.